Bom, pessoal, a gente falando já especificamente sobre as tendências pedagógicas no ensino da matemática, a gente tem um cara que é o Fiorentini, que lá em 95 ele escreveu um livro que se chama Alguns Modos de Ver e Conceber o Ensino da Matemática no Brasil. Bom, ele dividiu o ensino da matemática em alguns períodos, né? Que é a formalista clássica, empírico-ativista, formalista moderna, tecnicista, construtivista, socio-etnoculturalista, histórico-crítica e socio-interacionista semântica. Cada nome, né? Mas vamos lá. Vamos começar pela tendência formalista clássica, que dominou o país mais ou menos na década de 50. Bom, era o ensino da matemática clássica, tá? Então era um ensino baseado em livros. É um ensino livresco, tá bom? Então a gente tem ali um ensino centrado no professor. O professor, ele transmitia conteúdos ao aluno. Era um ensino elitizado, tá? Então era cálculos e cálculos, era um ensino era um ensino elitizado e aos menos favorecidos, então a gente tinha ali cálculos, que era uma abordagem mais mecânica, tá bom? Então a gente tem um conhecimento ali, ele é organizado historicamente, ou seja, um, um conhecimento matemático que não abordava os aspectos históricos, tá? Era muito mecânico. Depois nós temos ali, a partir da década de 30, nós temos a tendência empírico-ativista, que é uma escola, uma tendência que nega a escola tradicional, que o centro de aprendizagem é o aluno e concebe a escola, então, como um ambiente estimulador, né? Então, se valoriza os jogos, a experimentação, tá bom? Então, por isso, nessa questão do empírico ativista, porque valoriza muito as experiências, tá? Eles concebem que o conhecimento matemático ele é organizado ele é construído a partir de descobertas, tá? Então aqui a gente tem a utilização de muitos materiais montessorianos da Maria Montessori, tá bom? Ali na década de 50, mais ou menos, a gente tem a tendência formalista moderna. Por que formalista moderna? Porque a gente tem um ensino autoritário, um ensino centrado no professor, tá? Então aqui a gente, formalista, vamos falar de formal, que é um ensino em que ele tinha como objetivo a formação do especialista matemático. Então a gente tinha aqui muitos cálculos, a gente tinha aqui uma abordagem muito complexa do conteúdo matemático, tá? E um dos aspectos assim, mais relevantes que a gente tem a modernização do currículo escolar, que é através do movimento da matemática moderna, tá bom? Na década de 60 e 70, como eu já tinha abordado lá do tecnicismo, então a gente tem aqui a tendência tecnicista, que o país passava pela Revolução Industrial, e o ensino da matemática aqui era desenvolver atitudes computacionais e manipulatórias, tá? Então era capacitar o aluno para o mercado de trabalho, né? Para a resolução de exercícios e problemas padrão. Depois a gente tem a tendência construtivista, que pega ali a concepção de Piaget de construtivismo. Falando grosseiramente, sim, para Piaget, o conhecimento ele é construído, tá? Então ele não é repassado. O conhecimento ele se dá por meio da construção, pelo processo ali de construção entre professor e aluno, tá bom? Então, logo, o ensino da matemática, a matemática ela se daria, o aprendizado da matemática se daria pela interação, tá? Do professor com o aluno, do aluno com os objetos, tá bom? Lembrando que aqui o sujeito não é passivo, tá? Ele constrói, ele ajuda a construir esse conhecimento. Depois nós temos a tendência socioétnico-cultural, que a gente tem a partir da década de 70. O que é isso? Esse nome, né? Étnico-cultural. Por quê? Porque socioétnico-cultural. Porque ela aborda os aspectos socioculturais, então, assim, aborda aspectos da política, aborda aspectos econômicos, e tudo isso está ali no ensino da matemática, está relacionado. O ensino da matemática se relaciona, se cruza com esses conteúdos. Então, critica muito a educação bancária, tá bom? E é isso, pessoal.